Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos começar o estudo de uma parte da Química que é super bacana e que está presente no nosso dia a dia como nenhuma outra parte da Química, que é a Química Orgânica. Isso mesmo. Olha, a Química Orgânica que não é a Química do meio termo, né? Ou as pessoas odeiam Química Orgânica ou as pessoas amam Química Orgânica. E você vai ser dessas pessoas que vai amar a Química Orgânica porque ela é super bacana, tá? A Química Orgânica vai estudar os compostos do carbono, mas nem sempre foi assim. Nem sempre a Química Orgânica foi a química que estudava os compostos do carbono. Antigamente, a gente só conseguia extrair alguns compostos a partir de seres vivos. Por exemplo, a gente conseguia extrair a ureia a partir da urina. A gente conseguia extrair a glicerina a partir da gordura. Todos esses compostos que eram provenientes dos seres vivos, um cara chamado Bergman classificou eles de compostos orgânicos. Então, nós temos aqui uma divisão da química. A primeira divisão da química, a química inorgânica, que estuda os compostos provenientes dos seres não animados, tá? E nós temos a química orgânica, que é a química que estuda os compostos derivados dos seres vivos. Essa foi a primeira divisão feita aqui por Bergman. Belezinha? Nós temos aqui Lavoisier, que nos seus experimentos descobriu que grande parte dos compostos, que a maioria dos compostos orgânicos, tinham carbono em sua estrutura. Olha só, Lavoisier já cantou a pedra aqui, já falou que os compostos orgânicos tinham carbono em sua estrutura. Logo depois, em 1807, olha só, guys, eu estou falando essas datas aqui só para a gente se situar, não precisa decorar não, tá bom? Eu estou só passando com você aqui toda a história até chegar aonde a gente vai começar a estudar hoje, belezinha? Então presta atenção. Baseado nessa divisão, onde compostos orgânicos vinham de seres vivos e compostos inorgânicos eram derivados de seres inanimados, Berzelius propôs um negócio que chamava a força da teoria vital. Força da teoria vital. O que Berzelius dizia? Dizia que os compostos orgânicos só podiam ser sintetizados a partir de organismos vivos. Ou, em outras palavras, ele disse que não era possível sintetizar um composto orgânico em laboratório. Ele falava que isso não era possível. A única coisa que podia pegar e transformar num composto orgânico eram os seres vivos, porque nós carregamos em nós uma força vital, que é capaz de transformar coisas inorgânicas, né, tudo que a gente ingere, todas as substâncias em compostos orgânicos. Beleza? Então a teoria da força vital. Mas aí teve um carinha chamado Euler, em 1828. E Euler era discípulo de Berzelius, era aluno de Berzelius. E ele derrubou a força da teoria vital. Ele falou: Berzelius, você está errado. Nós podemos sim sintetizar compostos orgânicos no laboratório. E ele fez isso aquecendo um sal, tá? Ele pegou um sal que era isso daqui, era o cianato de amônio. Ele pegou o cianato de amônio e aqueceu. Ao aquecer o cianato de amônio, ele obteve esse composto aqui, que nós chamamos de ureia, que a gente encontra na urina. Então, olha só, Euler derrubou aqui a força da teoria vital que Berzelius tinha proposto, aquecendo cianato de amônio, que é um composto inorgânico, e ele fez isso no laboratório, sem nada, coisa nenhuma de força vital. Então ele derrubou aqui a teoria da força vital proposta por Berzelius. E aí então a classificação proposta por Bergman já não valia mais. Compostos orgânicos poderiam sim ser sintetizados em laboratório a partir de agora. Euler provou isso.
E aí nós tivemos em 1858 Kekulé. Kekulé veio e falou o seguinte: agora a química orgânica vai ser a química que estuda os compostos do carbono. E é essa química que nós vamos estudar, tá bom? A química dos compostos do carbono. Mas não se deixe enganar. Nós temos alguns compostos que nós chamamos de compostos de transição. São compostos que, apesar de ter carbono, não são compostos orgânicos. Por exemplo, o CO2, ele tem carbono, mas ele não é orgânico, é um composto inorgânico, é um óxido. A gente chama ele de composto de transição, tá? Nós temos aqui, ó, o ácido carbônico, nós chamamos também de um composto de transição. É um composto que tem carbono, mas ainda não é orgânica. Então, muito cuidado. Gás nobre, beleza? Nessa aula eu quis dar uma introdução do aspecto histórico da divisão da química para a gente definir o que a gente vai estudar, beleza? Então nós vamos estudar os compostos derivados do carbono, que contém carbono em sua estrutura. E aqui eu quero te falar, ó, a química orgânica nós vamos ver um monte de funções e um monte de compostos que fazem parte da química orgânica. Tem muito mais, mas muito mais composto orgânico do que inorgânico. Para você ter uma ideia, são 7 milhões de compostos orgânicos contra 200 mil compostos inorgânicos. E já que nós estamos falando aqui desses compostos, vamos fazer algumas comparações, mostrar para vocês algumas propriedades dos compostos orgânicos. Olha, gás nobre, como é o carbono faz ligação covalente. Então, como ele é a base dos compostos orgânicos, nós vamos ter a predominância de ligações covalentes nesses compostos orgânicos, ok? Outra coisa, geralmente os compostos orgânicos, tá, gás nobre? Aqui eu estou falando de maneira geral, ok? Geralmente eles possuem baixa estabilidade diante de agentes energéticos, como a temperatura, pressão, ácidos concentrados, ok? Eles acabam reagindo perante esses agentes. Outra coisa, a maioria dos compostos orgânicos são combustíveis, ou seja, sofre combustão, reage com oxigênio lá, tá bom? Outra coisa importante que a gente vai falar muito sobre isso é que a maioria dos compostos orgânicos são apolares. Como eles são apolares, eles não serão solúveis em solventes polares, como a água, por exemplo, tá? A maioria dos compostos orgânicos não é solúvel em água, porque a água é polar e os compostos orgânicos são apolares. E lembra, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Tranquilo? Outra comparação importante é que os compostos orgânicos possuem baixos pontos de fusão e de ebulição, se a gente comparar esses compostos com os compostos inorgânicos iônicos. Por exemplo, o sal de cozinha, o sal, é um composto iônico. Ele tem ponto de fusão 801 graus Celsius. Para você passar o sal de cozinha para o estado líquido, você tem que estar com 800 graus, olha só. Já o ponto de ebulição, que é para você passar do líquido para o estado gasoso, a temperatura é de 1490 graus, tá bom? Contra, por exemplo, o gás de cozinha, que é um composto orgânico, que é o butano, é um hidrocarboneto. O ponto de fusão dele é menos 183. Para você passar do sólido para o líquido, você só precisa de menos 183 graus. Já o ponto de ebulição é zero. Olha só a diferença entre esses compostos orgânicos com os compostos inorgânicos iônicos, né, que fazem ligações iônicas. Além disso, por serem compostos moleculares, eles são maus condutores de calor e eletricidade. E, por último, eles reagem, na maioria dos casos, mais lentamente que os compostos inorgânicos. Tá ok? E essas reações acabam gerando subprodutos, acontecem em várias etapas e requerem geralmente o uso de catalisadores. Tá ok, guys?
Então esse é um breve comparativo e algumas propriedades dos compostos orgânicos. E isso não diminui a importância deles. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo a era da química orgânica. Você já imaginou sua vida sem plástico? Olha para o seu lado e vê tudo que tem plástico. Você pode ver, pô, a TV tem plástico, a impressora tem plástico, o filtro tem plástico, a caneta tem plástico. Os plásticos, a grande maioria dos plásticos são compostos orgânicos. Imagina um carro, o tanto de plástico que tem num carro. Então nós estamos vivendo os remédios, tá? Remédios, toda a indústria farmacêutica trabalha em cima de compostos orgânicos, sabões, polímeros de maneira geral. Então, guys nobre, nós estamos estudando uma área muito promissora da química, uma área super gigantesca e super bacana, e nós vamos aprender muito sobre ela, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos dedicar inteirinha para falar do carbono. Quem é o carbono, quantas ligações ele faz, como que ele se organiza, tá bom? Que é o princípio aí do nosso estudo da química orgânica. Então, te espero na próxima aula, um grande abraço e até logo. Tchau, tchau!